Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz final de ano, bom início de outro ano, mas que possamos começar fazendo uma reforma íntima de verdade. Quem aqui que já não fez uma faxina em um banheiro da sua casa? Você tem que jogar água sanitária, passar a vassoura, esfregar, dar um tempo para a água sanitária funcionar. Depois você tem que lavar, enxaguar, enxugar. Você está preparando o ambiente para que ele fique limpo para o seu uso. Isso vai lhe dar bons frutos. Vai lhe dar uma satisfação. A mesma coisa Jesus falou para Sara, esposa de Benjamim, no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, editora FEB, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós temos que lavar o vaso da alma. Ele explicou que quando entravam os ensinamentos da verdade e se misturavam com os ensinamentos do materialismo selvagem, que está dentro de nós, através do nosso orgulho, da vaidade, da mentideza besta, das mentiras, da intolerância, das pessoas invejosas, ciumentas, briguentas, quando mistura isso, azeda tudo. Jesus explicou a Sara que por isso que de dentro dela só saía azedume. Você tem que limpar o vaso da alma, que hoje nós sabemos que ele falava coração, hoje além do coração é a mente. A mente é que comanda tudo. E você tem que tirar o lixo que está acumulado na sua mente. Esse bombardeio da política desonesta que está por aí, de pessoas que não estudam, de pessoas que querem a volta da ditadura, do fascismo. Nas religiões, infelizmente, as pessoas só querem o sensacionalismo mediúnico. Querem falar que fazem cura, quando na verdade a cura é da medicina. E obviamente quando Deus quer, é Ele que comanda tudo. O que adianta a gente ir lá na reunião, pedir uma cura e continuar durante a semana cheia de raiva, de ódio, cara emburrada? Não adianta nada, nós estamos perdendo tempo. Olha o que disse Estevão Gesiel, porque aqui o nome do nosso núcleo de estudos é Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. E olha o que disse Gesiel, Estevão, no livro Paulo e Estevão, que deve ser lido no mínimo 5 vezes numa encarnação. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. 98% das pessoas que se dizem religiosos, espíritas, católicos, não conhecem isso aqui. Para você conhecer isso aqui, tem que ser lido de 1 a 4 horas por dia, na sequência. Tem que ser relido várias vezes. Tem que ler a obra inteira, como está aqui, na sequência. Tem que ler os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo e Pedro, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Se ele for estudado, você vai sentir dentro de você a paz. Por quê? Porque você só vai seguir os seus ensinos. Isso é que é
a busca da caridade. Caridade é você estudar e praticar os ensinos dele em todos os momentos da vida. Isso é que é ser cristão. Isso é que é implantar o reino do Senhor dentro de nós. Como falou Jesus, somente o seu tesouro, o seu evangelho confere paz e liberdade. Liberdade é só poder fazer o que a lei de Deus mostra para você, os limites. A mesma coisa o Estado democrático de direito. Tem várias pessoas que se dizem cristãos e não querem respeitar as leis vigentes no país organizado como o nosso. Não querem respeitar as eleições, não querem respeitar as instituições, não querem respeitar os poderes constituídos. Nunca leram a Constituição e as suas leis, mas adoram sair na rua, acampar e falar mal dos outros. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo, é o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. É a reforma íntima. Está aqui, meus amigos, minhas amigas. Não é época de festas. É época de revisão do que fizemos até agora na presente encarnação. Muitos de nós, essa encarnação já está sendo a 100ª ao longo dos últimos 4.000 anos. E chegamos aqui, somos teimosos, ignorantes, brigões, metidos a sabichões. Encostamos numa religião só para dizer que temos a religião. Plataforma do Mestre, diz Emmanuel no livro Vinha de Luz. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados. É você que faz o estudo. Libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Ainda estamos no início, principalmente com essa teimosia nossa de só ficarmos no sensacionalismo mediúnico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Primeiro ele tem que purificar a ele, a Sara, como Jesus falou, esposa de Benjamim. Purificar aqui dentro, para que daqui brilhe a luz, a renovação, para que daqui saia o homem verdadeiramente caridoso. Em outra lição diz Emmanuel, guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Eu calculo hoje, com 50 anos de caminhada, de professor, de dirigente espírita, eu calculo que 98% nunca estudaram de verdade as obras básicas, os evangelhos de Jesus. Nunca conseguiram implantar dentro de si o início
e a sequência da reforma íntima. Então, nós estamos vendo aí que as pessoas estão iludidas, diz Emmanuel. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão. Cada vez as próprias pessoas que estão na religião estão mais doentes, mais apavoradas. Claro, não estudam e não lavam o vaso da alma. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos, por não quererem estudar de 1 a 4 horas por dia, por não quererem reler os livros sérios, por ficarem atrás do sensacionalismo mediúnico. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Não, todas foram dirigidas a nós, aos seus irmãos, filhos do mesmo Pai, para estudarem as leis e seguirem o caminho seguro jurídico divino para a perfeição. Em outra lição ele nos diz: eu sou o caminho. Há muita gente acreditando ainda na terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Você só vê as pessoas falarem em festa, cesta básica. A cesta básica deveria ser obrigação de todos, do governo, dos governos estaduais, municipais, federais, de todas as pessoas que são abastadas. Mas às vezes nós damos uma cesta básica e nem abraçamos, nem queremos saber quem são essas criaturas. Aliás, queremos eles bem longe de nós. Então, nós estamos vendo, não se compreende estrada sem proveito. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre, é aprender sempre. Estudar todo dia, parar de seguir mensagens soltas, mediúnicas, livros que estão chegando por aí, criaturas fazendo palestras terríveis. Estudem os livros seguros que estão aqui à nossa disposição. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento, da vida, da experiência e da elevação. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. É isso que estamos assistindo. Estamos todos estagnados, encantados com políticos terroristas, com pessoas que fazem palestras que nunca estudaram, que não sabem transmitir. E nós começamos a ficar apaixonados por essas criaturas, pelo sensacionalismo mediúnico, em vez de estudar as obras básicas, os evangelhos de Jesus.
Isso demora mais de 20 anos de estudo, de 1 a 4 horas por dia. Tem associações que estão achando que estão salvas, que as pessoas ali estão salvas. Não estão, não. São aquelas criaturas que após a morte vão ver o quanto que fizeram tudo errado, apesar de terem todo o tesouro nas mãos. Meus amigos e meus irmãos, a situação é muito grave. Vocês vejam as doenças que advêm desse atraso moral, ético, desse atraso da implantação do evangelho dentro de nós. Vem um montão de doenças, o suicídio aumentando cada vez mais. E outras mais doenças, a ansiedade, o nervosismo, as intolerâncias. Vejam os grupos religiosos, um falando mal do outro, um brigando com o outro, um não chama o outro nem para conversar, nem para mandar um abraço, nem para saber como estão as doenças ou os sofrimentos. É incrível como é que nós estamos ficando cada vez mais isolados. Se estudássemos, estaríamos cada vez mais juntos, numa fraternidade verdadeira, tratando todos de forma igual. E a nossa liberdade nenhum mal faria a ninguém, porque todos os nossos atos estariam dentro dos ensinamentos de Jesus e das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito. É uma pena. Então nós estamos vendo, o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas. Todavia somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Cada um de nós tem que ter coragem de se matricular na escola da alma e aqui ficar 30 anos estudando, de 1 a 4 horas por dia, quase que sem direito a férias, só estudando, relendo e trabalhando e praticando. Então nós vamos ver, não é? Nós vamos ver as várias chamadas do nosso irmão, as várias chamadas do nosso irmão Emmanuel, as várias chamadas do nosso irmão Leon Denis, as várias chamadas de Joana de Ângeles, as várias chamadas dos espíritos sérios através da mediunidade séria. Não precisamos de mais livros. Nós estamos precisando estudar os que temos. Só nesse quadro aqui, nós temos 200 obras a serem lidas. Algumas delas devem ser lidas 5 vezes, como o Livro dos Espíritos, 6 vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo, 6 vezes, o Céu e o Inferno, 6 vezes, a Gênese, 6 vezes. Vejam quanto tempo perdido. E tem pessoas entrando aí nas casas, compra esses aparelhos, às vezes não tem nem dinheiro para comprar os aparelhos. Em vez de fazer as coisas de casa, querem fazer sucesso nas casas religiosas, com temas terríveis, inclusive cometendo crimes. A verdade, diz Emmanuel na lição 175, todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas,
elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Cada vez que ele vai estudando de verdade, como aluno, como aprendiz, não é para fazer palestra, ele vai plantando aqui dentro, no coração já limpo, as sementes da luz. Ele vai se iluminando pelos seus modos de pensar, de agir, de falar, de ouvir, de tratar a ele e aos seus semelhantes. Ele vai sublimando-se. Ele vai cada vez melhorando mais os seus sentimentos. Seus sentimentos vão ficando mais nobres, no sentido de educado, suave, doce, pacífico, benigno. Essa é a verdadeira caridade. Edificação do reino. O que faz quem estudou 30 anos? Ele começa a trabalhar. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indisciplinada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, raciocinada que se reduzem a pedra e a pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na Terra, planeta escola, onde você já reencarnou várias vezes, e a presente reencarnação é para a sua devida retificação, como aluno reprovado, para poder aprender a ingressar, a entrar no caminho correto da vida, na vida espiritual, na vida de Deus, porque fomos criados por Ele para sempre, como seus filhos queridos. Nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. Você conversa com as pessoas que não estudam, mas que estão toda semana lá na religião. Ah, meu amigo, para tudo tem uma justificativa, para tudo tem uma desculpa, menos olhar para si e ver a quantidade de erros que tem. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Eu vou repetir, porque é isso que é a caridade. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento. Isso é caridade com você. É você que vai fazer isso. Não é espírito nenhum, é você. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento. Você só se aprimora pelo estudo e pelo trabalho.
de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre. Se você não conhece os desígnios do Mestre, que caridade você está fazendo? Que caridade você está fazendo? Com bases num trabalho metódico, é devagar, é como aluno reprovado e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Equilibra-te e vencerás. Você só vai se equilibrar pelo estudo. É igual a receita do médico. Você tem que compreender os ensinamentos do médico. É aí que você vai se equilibrar. Você tem que estudar a receita do médico. Você tem que saber as alimentações, os remédios, as horas. E trazer isso para você, para a sua responsabilidade. É você que vai cuidar de você. Ou você vai querer ficar sendo uma criancinha por mais 1000 anos? Meus amigos e minhas amigas, nós precisávamos conversar muito sobre isso. O mundo está ficando muito difícil. E a gente nota que a ignorância está entrando nas religiões, nas famílias, nos trabalhos, na sociedade, na política. As pessoas estão ficando empolgadas com o sensacionalismo. Sensacionalismo são as criaturas que não conhecem nada e que aparecem de repente. Aparecem para fazer aquele sucesso, para escrever um livro, ganhar dinheiro para comprar os apartamentos. Tem gente que estudou e estão cometendo esses crimes. Preste atenção o que você está fazendo da sua encarnação. Leia o Livro dos Espíritos. Veja ali o conjunto de ensinamentos para a sua encarnação. Estude o Evangelho depois, ou junto. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo todo dia. E comece a fazer as reflexões. Comece a implantar esses ensinamentos todo dia, toda hora. Experimente. É uma ginástica, como diz Emmanuel, o Espírito Emmanuel. É uma ginástica. Não é de repente que você vai ter paciência, que você vai ser tolerante, que você vai perdoar em todos os sentidos. Não é de repente que você vai ser indulgente, benevolente. Não, isso demora muito tempo. Porque você tem que fazer aí dentro de você. E é uma tarefa só sua, com a orientação do nosso Mestre Jesus e dos livros que vieram para ajudar a compreender melhor as leis de Deus e aplicá-las primeiro em nós. A maior caridade nos fala Emmanuel e André Luiz no livro Estude e Vida. A maior caridade é você saber cuidar de você na encarnação que você está tendo. Ao cuidar de você, claro que você está tendo caridade com os outros. Se você deixa de ser um machão dentro de casa, claro que você está tratando melhor seus familiares. Se você passa a ser honesto, direito, claro que você está tendo caridade com a sociedade. Você está cumprindo os deveres de cidadão. Você está cumprindo as obrigações cidadãs. E, obviamente, que além de estar se beneficiando, porque está entrando no caminho correto da vida,
você está ajudando uma série de pessoas. Quando você rouba o dinheiro do governo não pagando os impostos, você não está fazendo caridade, porque você está, além de estar se prejudicando como um criminoso, você está tirando a vaga de alguém na universidade de graça, no colégio público. Você está tirando o caderno e o livro de algum estudante e o prato de comida. Por isso que Gesiel foi muito importante para a renovação, a transformação de Saulo. O Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo é a substância da nossa liberdade. A liberdade é quem estuda para saber andar dentro dos limites da lei divina e da lei estabelecida nos Estados democráticos de direito, como o nosso, ultra-organizado. Vamos pensar muito nisso, meus irmãos. Por isso que no livro Ação e Reação, o 10º livro da coletânea de 16 de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na introdução, feita em 1957, Emmanuel escreveu, o Espiritismo, por isso mesmo, é a disciplina. O Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, individual. Isso é caridade, individual, harmoniosa, ou seja, dentro dos limites da lei, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. O Espiritismo veio mostrar para nós como conhecer as leis de Deus e passarmos a ser um seguidor delas, mas um seguidor consciente, responsável. Responsável. Pensem nessa palavra, responsabilidade. Responsabilidade com as leis de Deus, responsabilidade com o Estado democrático de direito, responsabilidade com o meu futuro e com o futuro das pessoas que estão ligadas a mim. Por isso eu tenho que aprender a cuidar do presente, refazendo o meu passado de erros, acertando melhor o passado de acertos e preparando um futuro melhor. É assim que estaremos saindo de um plano mais inferior para um plano mais superior, para um plano onde possamos falar que estamos vivendo de acordo com as leis vigentes de Deus e dos Estados democráticos de direito. Pensemos nisso, em vez de fazer festas. Abracemos os amigos, os familiares e os irmãos. Abracemos a sociedade mundial, fazendo a nossa parte, nos tornando um verdadeiro cristão, aquele que estuda e que cumpre todos os ensinamentos ali editados por Deus. Grande abraço, tudo de bom para todos. Continuem conosco se gostaram, se gostarem do nosso grupo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Grande e fraternal abraço, muito obrigado
pela atenção.